Muita gente acredita que no mês de outubro o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ele tá mais fino. Então é uma época em que, digamos que a chance de você encontrar um fantasma é um pouquinho maior, mesmo que isso não seja normal para você, no mês de outubro inteiro e em especial dia 31, por conta do Halloween. Por conta disso, a gente está trazendo hoje alguns relatos aí assustadores, esquisitos ou misteriosos que aconteceram no dia 31 ou muito próximo dessa data. A maioria sobrenatural, mas não só. Porque nem só de fantasma vive o Halloween. Muitas outras coisas esquisitas acontecem, porque as pessoas elas já estão numa aura um pouco diferente, meio voltadas para essa ideia da loucura, da morte, de coisas esquisitas. Então o pessoal meio que solta a franga aí e pessoas com uma índole um pouco complicada podem se tornar bastante perigosas. Na narrativa de hoje, só relatos especiais envolvendo aí o Halloween. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? Galera, esse primeiro relato, eu acho que ficou um pouco óbvio, entre aspas, o que aconteceu, porém, é um negócio muito esquisito. É sobrenatural e você fica, mano, como assim? Por quê? Por qual motivo? Vamos lá. Em outubro de 2005, quando eu tinha 15 anos, minha família e eu morávamos em um apartamento em cima de um posto de gasolina da Esso, na Noruega. Certa noite, tive um sonho muito lúcido com um garotinho loiro, provavelmente com uns 8 ou 9 anos, chorando na nossa sala de casa. Ele estava vestindo uma camisa listrada, nessa camisa tinha uma estrela prateada estampada no peito e ele estava ali chorando. Quando me viu, ele falou comigo em sueco. Eu sou norueguês, então pude entender o que ele estava dizendo, em especial a frase, abre aspas, acidente de ônibus. Ao dizer isso, ele apontou em direção ao posto e acordei. Era 31 de outubro e eu estava convencido de que um ônibus iria bater ali. Contei tudo sobre o sonho para minha mãe e para o meu pai, e meu pai me disse para deixar para lá e que não passava de um pesadelo. Mas isso não eliminou meu alto nível de ansiedade. Eu sentia um aperto no peito e cada ônibus que parava para entregar pacotes eu tinha certeza de que ia bater. O dia correu normalmente e nenhum acidente aconteceu. Porém, naquela noite, meus irmãos e eu fomos ao posto comprar lanches para uma maratona de filmes de terror e vi a manchete de um jornal. O título dizia acidente de ônibus e tinha a foto de um ônibus em frente a um posto de gasolina da Shell. Naturalmente, comprei o jornal, porque se tratava de um autocarro turístico sueco que saiu da estrada de Tenerife, não muito longe do aeroporto de lá, com 28 pessoas a bordo. Um guia turístico norueguês morreu no acidente. Na frente e no centro do artigo havia uma foto de 2 meninos loiros chorando após o acidente. Um deles era jovem, de 8 ou 9 anos, com uma camiseta listrada com a estampa de uma estrela no meio. Sim, o garoto do meu sonho sobreviveu. Eita. Não acredito em médiuns, bruxas ou qualquer coisa paranormal, mas ainda tenho o jornal guardado para me lembrar de que eu não sei nada. Como pode um garotinho, um total estranho para mim, aparecer em um sonho meu para me avisar sobre um acidente aleatório? Nunca mais aconteceu nada assim comigo, mas isso é algo que ainda não consigo explicar. Pra quem não sabe, ele tá falando que ele é norueguês, o menino era sueco. A Península Escandinava, ela fica no norte europeu, fora do continente, é uma península, e lá tem os 3 países, Dinamarca, Suécia e Noruega. Todos esses países, a linguagem deriva do nórdico antigo. Então, da mesma forma que o latim, você tem o português, o espanhol, várias línguas que são parecidas, porque todas são uma raiz latina,
as linguagens nórdicas, elas têm a mesma raiz. Então é a mesma coisa, tipo, a gente entenderia o português de Portugal, ou entenderia um pouquinho do espanhol, dependendo da língua a gente entende um pouquinho. É mais ou menos isso, por isso que ele sonhou com o menino falando em sueco, e ele conseguiu entender mais ou menos o que o menino falava, e que ele falava sobre um acidente de ônibus. Agora, o que eu achei muito esquisito é que, primeiro, eu achei que era um fantasma. Acho que todo mundo pensou isso, mas de fato o menino estava vivo. Então, provavelmente o que aconteceu é que esse menino se comunicou com ele em projeção astral. Agora, o porquê que esse menino foi se comunicar com uma pessoa que ele não conhecia é que pega, né? Porque se ele tivesse aparecido no sonho de um parente, sei lá, alguma coisa assim, então não faz sentido. Tipo, a mesma coisa, do nada, eu ter um sonho com um japonês conversando comigo, falando que, né, me contando de um acidente. E aí, no dia seguinte, eu descobri um acidente lá no Japão com a foto da pessoa que eu sonhei. Gente, não faz sentido. Sim. Por que Nossa, é muito estranho. É muito estranho, apesar de ser tudo muito perto ali. Sim. Tanto que ele disse que morava em cima de um posto de gasolina da Esso. Nem sei se ainda existe. No Brasil, acho que não tem mais. É antigo. Lá fora, eu não sei. Talvez exista ainda. Ele disse que morava num posto de gasolina da Esso. E o acidente nem foi num posto da Shell. Sabe, tipo... É muito aleatório, gente. Será que eles têm alguma raiz em comum? Parentes distantes? Alguma coisa assim? Mas aí é uma coisa de crença pessoal, né? Alguma coisa de... É que nem quem acredita em vidas passadas, esse tipo de coisa. Talvez eles foram conhecidos. Sei lá, gente, eu não faço ideia. Ideia não faz sentido pra mim. Parece tipo interferência na linha, né? Tipo, a pessoa vai ligar pra um lugar, liga pra outro. Liga pra outro, exato. Entrou no sonho de alguém que não deveria. Aleatório. Oi? Brotou no lugar errado, lá dentro do sonho. Ai, gente, vai entender. Muito esquisito, mas achei muito legal. Sim. Deve ser meio assustador, né? Porque ele ficou, você viu? Ele ficou apreensivo. Ele tava sentindo que aquilo não era só sonho. Ele tava incomodado. Mas que coisa aleatória. O menino tava vivo. Sim. Não sei. Comenta aqui se alguém tiver alguma teoria maluca aí, comenta, porque eu não consegui pensar em mais nada além de uma, igual a produção falou, uma projeção astral com interferência na linha, porque não sei. 2. Brincadeira fatal. Vamos lá, esse aqui não é sobrenatural, mas eu achei um contexto que faz a gente pensar sobre algumas coisas. Bom, isso é totalmente verdade. Talvez não muito espetacular, mas mesmo assim é um pensamento assustador. Quando eu estava no ensino médio, o departamento de teatro montou uma casa mal assombrada para o Halloween. Geralmente, a estrutura era bastante medíocre. E para uma peça que eles haviam feito recentemente, eles tinham um cabo pendurado no teto do palco, na qual você poderia usar um arnês e pendurá-lo. Nota: um arnês é um equipamento de segurança feito de tiras de couro ou outro material resistente que se prende ao seu corpo. Ao cabo estava preso um laço falso para uma cena em que alguém estava enforcado na peça. Veja bem, era um adereço falso, porque o laço não se apertava quando você colocava peso nele, mas também não tinha qualquer elasticidade. Basicamente, contanto que o arnês o segurasse, o laço se soltaria em volta do pescoço. E pensando em retrospecto, realmente era uma ideia bastante estúpida. Naturalmente, isso foi implementado na casa mal assombrada e eu me ofereci para fazer uma brincadeira de doces ou travessuras. Naturalmente, né? Naturalmente. Como é que eu vou me enforcar de mentira? Que isso é super normal, tudo bem. Eu usei uma roupa de dinossauro e uma máscara. Tá piorando. Ok. E segurei um saco de doces, fingindo estar morto e pendurado ali. Eu só não sei por que roupa de dinossauro. O que tá acontecendo? Ou seja, ele pegou tudo que tinha ali, fez uma fantasia aleatória, nada com nada, e se pendurou como se tivesse enforcado. Foi assim. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Bom, a certa altura, fiz uma pausa enquanto o arnês subia em lugares proibidos. E enquanto eu estava fora do equipamento, alguns retardados tomaram a liberdade de agarrar o laço e ficarem balançando nele pelo palco.
Isso de alguma forma apertou o laço sem eu saber. E quando eu voltei, coloquei a máscara, subi em uma escada, prendi meu arnês, coloquei o laço em volta do pescoço e me deixei pendurar. O laço apertou em volta do meu pescoço, cortando a circulação e o ar, e imediatamente comecei a desmaiar. Senti que estava adormecendo confortavelmente e só depois de alguns segundos percebi o que estava acontecendo. De repente, me lembrei que estava pendurado ali e estendi cegamente a mão para a escada. Eu me puxei para cima dele e aliviei a pressão na minha garganta. Meus nervos estavam enlouquecidos. Eu estava tremendo e minha cabeça doía, então fiquei ali por um momento me recompondo. Depois, não podia mais ficar ali. Só consegui tirar o laço e o arnês e fui embora. Tenho certeza de que poderia facilmente ter me enforcado acidentalmente naquele momento, e está claro o que teria resultado. Todos os anos, novos alunos recontam a lenda do único estudante de teatro que ficou pendurado por horas na casa mal-assombrada da escola, enquanto as famílias desfilavam por ele sem saber que ele estava, na verdade, morto. Ele só seria descoberto por sua pobre namorada no fim da noite. E apesar da negação consistente por parte do corpo docente, a lenda ainda persiste, sendo contada depois de tantos anos. E assim, ele virou uma lenda. Ele virou uma Tá vivinho da Silva e virou uma lenda, uma lenda urbana, e assim nascem as lendas. Exatamente. Desvendamos o mistério de onde vêm as lendas urbanas. Sim. Que a gente fala, se matou todo mundo, quem contou a história? Porque não matou, Porque não matou, exatamente. E o rapaz virou uma lenda, gente, né? Sim. Na escola onde ele estudou até hoje, o pessoal fala que ele tava morto lá. Ele falou, não é exatamente. Eu quase morri. Sim. Mas eu tô vivo, não é? Nossa, mas é perigoso, hein, gente? Sim. É muito perigoso, ainda mais... Porque assim, creio eu, a gente imagina que às vezes acidentes acontecem até em estúdio de cinema, essas coisas, tem ator que se machuca. Imagina na escola, que ele fala que os adereços lá, os equipamentos, o negócio, o cenário que o pessoal fazia era deplorável. É claro, gente, é uma escola, não tem toda a estrutura, não tem toda aquela estrutura profissional e tal. Aí ele tem a brilhante ideia de ficar ali pendurado, provavelmente sem supervisão de um professor, de ninguém, né? Sim. Aí vai os outros mané lá ficar brincando, adolescentes fazendo coisa de adolescente, né, gente? Sim. O próximo é um pouco mais curto e é um relato sobrenatural, do jeitinho que a gente gosta. Vamos lá. Era noite de Halloween e eu estava na festa de uma amiga. Uma das irmãs dela me perguntou se eu queria ir ao sótão e usar o tabuleiro Ouija. O pior dia do ano para ela fazer isso. Sim. No sótão, entendi. Eu disse que sim, porque achei que era só um brinquedo. Então estávamos lá em cima, sozinhas, e a coisa começou a se mover. Eu sabia que não estava mexendo, então pensei que ela estava fazendo isso. Eu não me lembro de tudo que perguntamos, mas, de repente, me lembro que aquilo começou a fazer algo estranho, e ficou bem nítido de que ele estava se movendo sozinho. Tiramos as mãos do tabuleiro e ele escreveu, não perfeitamente, é claro, mas o suficiente para a gente entender, a seguinte frase. Aí vem aquela vadia fulana, que era o nome da irmã da garota. Menos de 2 segundos depois da última palavra, fulana chegou ao topo da escada. Nós duas surtamos e tiramos as mãos, e o negocinho continuou se movendo. Colocamos as mãos de volta, porque pensamos que tirar as mãos era algo ruim. E então, empurramos ele para fora do tabuleiro e paramos com o jogo. Eu sei que isso parece loucura, mas pessoalmente eu nunca mais vou tocar em nenhum. Que fantasma grosseiro, né? Sim. Será que era um fantasma que já tinha na casa? Não sei, porque esses fantasmas em tabuleiro Ouija, eles falam umas coisas, Teve até um relato que ele sabia o sobrenome lá do menino, sabia quem eram os pais do menino que era adotado, não era? Não sei, mas eu achei muito grosseiro esse fantasma. Coitada da menina. Tem que fazer uma limpeza energética nesse sótão. O próximo relato é aquela coisa assim que pode ser sobrenatural ou não, porque não fica claro, tá? Mas a pessoa ficou assustada, o menino ficou assustado, então ele contou a história, né? Relatos assustadores, vamos lá.
Quando eu tinha 14 anos, fui a uma fogueira de Halloween na casa de um amigo na área rural. Pena que quase não tem essas coisas no Brasil, né? Pouca gente faz. Sim. Ele tinha um grande quintal cercado por alguns bosques e em dado momento fiz uma pausa na fogueira e fui até um arbusto próximo para ter privacidade. Quando eu estava fazendo xixi, vi algo com o canto do olho na floresta que ficava a cerca de 50 metros de distância. Olhei diretamente e não vi nada. Voltei aos trabalhos, mas vi mais uma vez. Era uma figura grande e sombria. Olhei diretamente de novo e não vi nada. Ele só via, tipo vulto. Tá. Nesse ponto, me lembrei da aula de ciência, onde aprendi que nossa visão periférica é melhor em locais com pouca luz. Então, olho novamente para a área onde estava a figura, sem olhar diretamente para ela. Parecia que alguém estava andando pela beira da floresta, olhando para a fogueira. Corro de volta para o grupo e conto para os meus amigos. O garoto que morava lá correu até a sua casa e contou para o pai dele. O pai saiu com uma arma e foi até a beira da floresta, porém, logo voltou dizendo que não encontrou nada. É possível que meus olhos estivessem me pregando uma peça, mas tenho 100% de certeza de que vi uma pessoa nos cercando ou perseguindo. O vizinho mais próximo fica a 1,5 km da estrada e é simplesmente assustador que alguém, no meio do nada, esteja observando sorrateiramente um bando de crianças. Aqui tem várias coisas, né? Primeiro que era uma fogueira de Halloween. No mínimo eles estavam contando história de terror e já deveriam estar assustados. Sim. Segundo, poderia sim ser só uma pessoa bisbilhotando, mas o mais estranho é que como que essa pessoa conseguia se esconder tão rápido? Toda vez que ele olhava direto, assim. Sim. Tipo, se esconder atrás de uma árvore, alguma coisa. Porque é muito rápido, gente. Você vê um vulto aqui, é isso aqui, é só você mexer a cabeça. É, pois é. Por isso que eu falei, pode ser sobrenatural ou não, mas é assustador. Qualquer pessoa nessa situação ficaria assustada. Eu acho que pode ser assombração, sim. Sim. E se não fosse, também seria muito preocupante, né? Porque poderia ser um stalker de criança, um pedófilo, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei, acho que só podia ser alguém se tivesse coisas, tipo, árvores daquelas grandes, grossas, bem grandona, assim, exatamente. que aí dá pra se esconder, mas normal, assim, acho que não. Eu acho muito legal, porque, assim, não é todo mundo que acredita, né? Eu, como sou das bruxarias, eu acredito. Várias linhas espirituais acreditam. Neopaganismo e tal, não é todo mundo. Essa coisa do 31 de outubro, que os mortos, eles vêm pro mundo dos vivos, as duas dimensões se entrelaçam. Isso é uma crença de mais de 3.000 anos, dos povos celtas e tal. Eu super acredito. E assim, se normalmente a gente já vê todo santo dia zilhões de pessoas com histórias assustadoras que encontram criaturas desconhecidas, seres dos mais estranhos, imagina numa data onde isso tá mais propício, né? Sim. Óbvio, ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas pra mim que acredita, eu acho pode ser uma criatura incrível. Eu creio que deva ser um ser extracorpóreo, né? Pra sumir assim rápido. Eu não acho que seja um ser humano pra sumir rápido assim, gente. Eu não acho, mas... É um mendigo. Um mendigo, verdade, pode ser. Alguém viu uma coisa estranha ali e criou uma história pra ele. Sei lá. Bom, o próximo é a mesma pegada. Tem uma história. Não é muito longo, tá? É curto também, mas assim... Eu fiquei imaginando a cena e eu achei bem assustador. E acho que é sobrenatural sim, não sei. Pelo comportamento da coisa ali, entendeu? Vamos lá. Há 2 anos atrás, meus amigos e eu estávamos fazendo 12 travessuras pelo bairro. Se você pensar como um triângulo horizontal, minha casa fica na extremidade esquerda e onde estávamos era na extremidade direita. Então, era mais ou menos 11 da noite e começou a chover muito forte. Meu amigo foi para casa e eu comecei a caminhar para ir para minha. Estava chovendo forte de verdade, então eu não queria andar todo o caminho para cima em direção à rua, lembrando que ele estava totalmente do outro lado, né? Ele ia ter que voltar tudo. Sim. Atravessar todo o bairro, depois descer até a minha casa, não. Eu preferi atravessar o centro do bairro, onde tem uma escola primária. Fui fazer aquele atalho básico, né? Então, fui até a escola e quando cheguei lá, comecei a andar ao redor dela.
Nesse ponto, eu estava atrás da escola, dando a volta para chegar na parte da frente. Eu estava andando na periferia do campo que eles usam para o recreio, quando percebi que bem no meio desse campo havia uma figura estranha, escura, encurvada, com um cachorro na coleira ao lado dela. Era um campo aberto e vazio, e ambos estavam parados ali, completamente silenciosos e imóveis. A orelha do cachorro não se mexia nem sequer 1 centímetro, e isso realmente me assustou. Por que essa pessoa estaria parada ali, no meio desse campo, onde não há casas por perto, aliás, com o seu cachorro, às 11 da noite, numa noite de Halloween, enquanto está chovendo daquele jeito? Nem era como se ele tivesse levado o cachorro para fazer suas necessidades, porque, como eu disse, não havia casas por perto. Meio do nada. Sim. À noite, 11 horas da noite. Os dois parados ali. Esquisito. Nesse momento, já estou apavorado, mas continuo andando. Assim que eu tivesse do outro lado da escola, a criatura, ou seja lá o que fosse, estaria fora de vista. Estou silencioso enquanto caminho, e ela está de costas para mim. Então, sem aviso prévio, ela se vira abruptamente e bruscamente e olha diretamente para mim. Continuo caminhando com medo, e seu olhar não desgruda de mim nem por um segundo. Assim que virei aquela esquina, coloquei a 6ª marcha e corri de volta para casa. Eu não acredito em fantasmas, demônios ou coisas sobrenaturais de nenhum tipo, mas meu Deus, que medo. Gente, ele tava sozinho à noite na rua, aquele troço tava parado no meio do nada, num campo aberto vazio. Vocês têm noção? De costas, imóvel, como se fosse um monumento, uma estátua, né? Uma estalta. Era uma estalta, 2, né? A coisa e o cachorro. Sim. Aí do nada ele tá passando, de repente, pá, a coisa vira e olha pra ele. Ai, gente, não. É Que muito horror. assustador. Parece filme de terror. Parece. Bom, o próximo não é sobrenatural, já vou avisando, mas é naquela pegada que eu falei pra vocês de gente maluca fazendo maluquice, aproveitando o Halloween. É porque aqui no Brasil não é tanto, né? Mas principalmente nos Estados Unidos, não só lá, na Europa tem uns lugares que é assim também. Tem esse lance do gostosuras ou travessuras, o pessoal faz muita festa, muita gente pelas ruas, e aí tem gente mal intencionada que aproveita ali que tá todo mundo em clima de festa pra fazer o que não deveria, né? Uhum. O que é até que natural, se a gente parar pra pensar, o que tem de gente que não presta fazendo palhaçada no carnaval também, né? Não é a mesma Sim. coisa. É tipo isso, mas vamos lá. Certo dia, há anos atrás, decidi fazer uma noite de filme no Halloween. Eu morava com minha mãe na época e ela era contra o feriado por motivos religiosos. Fui até a Blockbuster mais próxima, escolhi alguns filmes de terror e fui até o balcão. E a única pessoa que estava atendendo naquele momento era uma jovem e ela tinha mais ou menos a minha idade, ou seja, final da adolescência. Não havia mais ninguém na loja como eu esperava, então comecei a fazer perguntas sobre o Halloween para puxar assunto. Foi então que eu perguntei o que ela estava fazendo trabalhando no feriado, em vez de passar o dia em uma festa ou algo assim. E esta foi a resposta dela. Abre aspas. Eu não gosto do Halloween. Quando eu tinha 4 anos, fui pedir doces com a minha mãe e por volta das 10 horas da noite, um homem se aproximou de mim e me esfaqueou sem motivo algum. Nesse momento, ela apontou para o pulso, que de fato parecia muito marcado com uma cicatriz, e continuou dizendo: minha mãe e eu conseguimos gritar alto o suficiente para chamar a atenção das pessoas e depois fugimos. Mais tarde, no dia seguinte, depois que fui tratada dos ferimentos, descobrimos que o homem era um assassino de crianças e tinha matado outras 3 crianças naquela mesma noite. Nem preciso dizer que não sabia como responder à história dela, a história mais assustadora de todas. Que horror. Gente, já pensou que bizarro, do nada? Você tá na rua, a pessoa tipo te esfaqueia do nada. Sim. Não é nem a pessoa que te sequestrou, não, é a luz do dia, do nada.
Eu já vi casos assim. A luz do dia não, porque era 10 horas da noite, mas a rua fica cheia quando eles fazem trick or treat. Fica cheia, entendeu? Então, eu já vi casos assim, tipo, a criança sequestrada nessas brincadeiras de Halloween, ou porque fica sozinha, né? Porque às vezes as crianças saem sozinhas, os pais não vão juntos. Sim. Ou criança entra na casa de alguém, entra na que é uma pessoa casa, que ruim. não deveria. Que elas Tipo, têm que pegar o doce assim. na porta e ir embora. Exatamente. Às vezes eles botam as crianças pra dentro. Mas assim, do nada. Do nada, gente. E, tipo, o cara incorporou o personagem. Meu, é muita maluquice. É aquilo que eu tava falando desde o começo desse vídeo. Essa é uma data que ela mexe muito com o imaginário popular. Como é uma data que brinca, entre aspas, muito com essa ideia da morte, do esquisito, sabe? Do inconsciente das pessoas, daquilo que dá medo. Pessoas que são meio desequilibradas ou que têm uma índole ruim, esse tipo de coisa, meu, elas ficam muito pior. Inclusive, se você tá chegando agora e ainda não viu, tem um outro vídeo de Halloween, eu vou deixar aqui na tela final, vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui na descrição também, se você quiser ver. Quando terminar esse vídeo, você vai pra lá. Um outro vídeo que tem aqui no canal que a gente já gravou contando as coisas mais bizarras, malucas e assustadoras que já aconteceram no Halloween, que não tem nada a ver com fantasma, que são causadas por pessoas, inclusive crianças. Então, assim, sensacional, você lembra desse vídeo, né? Vou deixar aqui linkado pra você ir lá ver. E deixa o seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo se já aconteceu alguma coisa esquisita com você, com algum conhecido no Halloween, se você se identificou com alguma história. E eu te vejo no próximo vídeo. Fala tchau, produção! Tchau! Tchau!